Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso abençoe grandemente aqueles que estão aqui presentes, aqueles que vieram com um único objetivo de ouvir a Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes edifique grandemente, que vocês possam sair daqui abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande estar me dirigindo a vocês neste dia para comunicar-lhes a Palavra de Deus. Para mim também é um privilégio, uma bênção muito especial estar me dirigindo àqueles irmãos que semanalmente nos acompanham através do YouTube. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente também e que o Espírito de Deus possa falar com vocês também através desta pregação. Eu peço que você deixe aí o seu comentário, deixe o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade. Pode compartilhar também com seus irmãos em Cristo, para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Eu também me dirijo a você que é novo, você que tem acompanhado o nosso canal e ainda não tem se inscrito. Eu peço que você clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que assim você possa fazer parte desta família maravilhosa que nós estamos aí construindo nessa plataforma digital aí no YouTube. Então, venha fazer parte desta família para que você possa ser abençoado também com a Palavra de Deus. Você tem sua liberdade de compartilhar, de comentar, deixar o seu like ou o seu dislike. Fique à vontade, porque aqui nesta plataforma nós estamos aí em um ambiente que você tem a sua liberdade de dar a sua opinião. Então eu agradeço pela audiência de todos, tanto dos nossos ouvintes aí do YouTube, quanto vocês que estão aqui presentes, e eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro das Revelações, no capítulo 16, a partir do versículo 4 até o 7. E hoje nós já chegamos aí ao terceiro flagelo, essa terceira taça do juízo divino, essa terceira praga que o Eterno começa a derramar sobre os adoradores da besta. Então acompanhe comigo a leitura das Escrituras Sagradas no livro das Revelações, no capítulo 16, do versículo 4 até o 7. E nos diz assim, derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso, ou uma melhor tradução, ou eles merecem isso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, neste texto aqui, meus irmãos, nós vamos estar vendo aí um contexto aí de contraste entre o juízo divino e a sua sabedoria. E são duas coisas aí dos atributos divinos que nós necessitamos compreender. Como nós conseguimos conciliar essa ideia de um Deus justo e também de um Deus santo? Como nós conseguimos conciliar essa visão de um Deus irado com o pecado e a sua justiça? A partir de agora eu gostaria de apresentar para vocês a interpretação desses atributos aí, como é que nós conseguimos conciliar. Então, a partir desses versos, João ele nos dá uma descrição terrível, meus irmãos, do que será o juízo do terceiro flagelo ou da terceira trombeta.
esse juízo, essa praga é a que mais se aproxima. A primeira praga do Egito, que nós estivemos dando uma examinada no culto passado, ali nós encontramos que as águas do rio Nilo e todas as águas que tinham na terra do Egito se tornaram em sangue. Mas eu convido a você a olhar de novo em Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo 19 até o 21. Hoje nós não vamos ver todos os versículos que nós tínhamos lido na semana passada, mas aqui em Êxodo, no capítulo 7, do versículo 19, nos diz assim, prestem bem atenção, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as águas dos rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Então, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, pelo que nós percebemos aqui, essa praga da terceira taça aí, do terceiro flagelo, é o que mais se aproxima aí a essa primeira praga do Egito, porque na praga anterior nós víamos aí que apenas os mares haviam se tornado em sangue. Aí no segundo flagelo que nós estivemos examinando na semana passada. Mas agora no terceiro flagelo, nessa terceira taça, nós encontramos aí toda a água doce do planeta Terra se tornando sangue. Então por isso que é a praga que mais se aproxima à primeira praga do Egito. Porque no Egito foi a água doce que se tornou em sangue. Mas nós temos também um juízo paralelo no capítulo 8 do livro das Revelações, o juízo da terceira trombeta, a partir do versículo 10 e 11, onde nós encontramos aquela estrela que foi denominada Absinto, caindo nas fontes das águas e tornando as fontes das águas todas amargosas. Então nós vemos aí que há um paralelo entre esse juízo divino que foi derramado lá na terra do Egito e também nesse juízo parcial aí que foi a terceira trombeta. Percebam o que está dito aqui, O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Então vocês percebem que tanto no Egito quanto na terceira trombeta aqui nós vemos que esse juízo aí foi parcial, porque o juízo ficou limitado só ao território egípcio e aqui apenas uma terça parte das águas. Mas vocês vão perceber que no juízo da terceira taça, do terceiro flagelo, o juízo já é global, já não tem mais nenhum tipo aí de retenção do juízo divino. E ele diz aqui, o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então, como nós vimos aí, essa estrela Absinto, o juízo da terceira trombeta, caiu sobre os rios e as fontes d'água, contaminando a água e a tornando amargosa, em uma terça parte dos rios e lençóis freáticos, de modo que nessa fase do juízo divino ainda era possível se encontrar água doce no planeta Terra, água potável para se beber, ainda que era escassa. Mas nesse juízo do terceiro flagelo, que é o que nós estamos examinando no dia de hoje, há uma diferença gritante, pois diz aqui que todos os rios do planeta Terra se tornaram em sangue, impossibilitando as pessoas de beber essa água e também de lavar as úlceras que eles receberam no juízo da primeira praga, no juízo da primeira taça
do primeiro flagelo. E o que nós vemos aí é que o líquido da vida, a água, nesse período já não será mais potável, não será possível beber dessa água, já não mais é potável, e o seu tormento vai se tornando a cada dia pior, de modo que as dores de suas úlceras já não podem mais ser aliviadas com água fresca, porque já não tem mais água fresca para aliviar um pouco de suas dores. E tudo isso por causa da arrogância e do pecado dos seres humanos que não se arrependem dos seus pecados, homens ímpios. E nesta fase, o Eterno ele aplica essa sentença terrível sobre eles e lhes oferece sangue em lugar de água para beber. E o texto é enfático, meus irmãos. Ele é enfático e claro ao dizer que isso veio sobre eles porque eles merecem tudo isso. E daqui a pouco vocês vão perceber o porquê que eles merecem receber tudo isso. O John MacArthur, ao comentar esses versos aqui, essa seção, ele diz o seguinte, ele diz que esse juízo é apropriado para eles, porque eles merecem isso. Apropriadamente, aqueles que têm derramado tanto sangue inocente, será dado sangue a beber, nas palavras arrepiantes do anjo. Eles merecem isso. Deus é justo e santo e exerce a vingança pelo seu povo. Então vocês perceberam que o juízo está sendo derramado sobre eles? Não é porque Deus é injusto, mas porque eles merecem tudo isso que eles estão recebendo depois de tanto sangue inocente derramado, depois de tantos profetas e pregadores do evangelho que eles mataram, uns ao fio da espada, outros perseguidos, outros foram massacrados, queimados em fogueiras e assim por diante. Desta forma, tantos quanto os reformadores ou pré-reformadores, como John Wycliffe, que depois de traduzir a Bíblia para o inglês, ele foi perseguido pela igreja anglicana da Inglaterra e foi jogado na fogueira por simplesmente traduzir a palavra de Deus e por querer que o povo chegasse ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Então saiba que em Deus não há injustiça, meus irmãos. Deus ele derrama o seu juízo, ele derrama a sua cólera, ele derrama a sua calamidade sobre pessoas que merecem o juízo divino. Ele não vai acertar as contas com quem não merece. Em outras palavras, esse texto nos mostra que Deus ele não é injusto e que nessa fase das taças, os ímpios que não se arrependem, eles são subjugados por causa do seu próprio pecado, porque eles merecem. E com razão, meus irmãos, o irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tiago, em sua carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte, preste atenção o que Tiago diz aqui, com relação àquelas pessoas que não usam a misericórdia. Prestem bem atenção no que ele diz aqui, Tiago capítulo 3 e Tiago capítulo 2 e versículo 13. Tiago 2 e versículo 13, Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então percebam, Tiago está fazendo essa distinção. Ele está falando, se a pessoa usar de misericórdia, se ela tiver amor pelo próximo, se ela amar a Deus sobre todas as coisas, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Só que se a pessoa não usa de misericórdia, se ela é um biltre pecador, que só maquina o mal todos os dias de sua vida, que vive buscando meios para perseguir o povo santo e derramar a cada dia sangue inocente, saiba que o que resta para você é apenas o juízo divino. Então ele diz que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou da misericórdia. Esse texto confirma que o que resta para aqueles que conscientemente e deliberadamente eles vivem no pecado e rejeitam a verdade, é apenas a condenação divina. Então percebam o que eu quero dizer. Se a pessoa é um iníquo, ela vive mergulhada no seu pecado, ela vive maquinando o mal, saiba que o seu destino eterno é o lago que arde com fogo e enxofre. Todo aquele que vive em pecado, todo aquele que não se arrepende. Mas vejam o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 27.
E percebam o que o autor de Hebreus ele vem nos dizer aqui, ó. Hebreus 10, versículo 26 e 27. Prestem bem atenção no que ele diz aqui. Muitos podem falar, mas o pastor está julgando, o pastor está apontando o dedo, mas eu vou mostrar para vocês que quem julga não é o pastor, quem julga é a própria palavra de Deus que julga os ímpios. Ó. Veja o que ele diz aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus ele veio dando as advertências. Ele deu advertências na abertura dos 7 selos. Depois ele deu advertências para os homens para que se arrependessem no soar das 7 trombetas, porque vocês viram que foram apenas juízos parciais. Mas agora são juízos definitivos. Os 7 flagelos já não dão espaço mais para arrependimento. Os 7 flagelos já não abrem margem para Deus derramar a sua misericórdia, porque agora o que resta é apenas juízo. Então, um alerta que eu dou para aqueles que ainda vivem em pecado, é tempo de você refletir sobre o seu pecado, olhar para si próprio e perceber que quanto mais você se afunda no seu pecado, mais distante de Deus você fica. E quanto mais distante de Deus você fica, mais próximo do juízo eterno você se aproxima. Então perceba que Deus ele vem dando advertência através dos seus pregadores, através dos seus ungidos, que abrem diariamente quando tem cultos, quando tem exposição da palavra, vem exortando e vem chamando ao arrependimento e dizendo que o juízo está se aproximando. E muitos de vocês os taxam de loucos, muitos de vocês chamam o pregador de apenas um fundamentalista religioso, alguém que é um louco, que está baseado em um livro antigo, mas eu digo para vocês, esse livro antigo aqui é um livro que contém a palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Então, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. E como eu dizia, alguém pode dizer, mas o pastor ele segue condenando, ele segue apontando o dedo. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Mas percebam, esse mesmo que disse, não julgueis para que não sejais julgados, aqui em João, no capítulo 12, veja o que ele diz a respeito de julgamento aqui, ó. João capítulo 12, versículo 47 e 48. João 12, versículo 47 e 48. Ele diz assim, ó: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, naquele momento, Jesus ele tinha vindo com um único objetivo, que era salvar os seus eleitos dos seus pecados. Só que ele disse, aquele que rejeita a minha palavra, saiba que a minha própria palavra vai te julgar. Quem está julgando não é o pastor, não é o Senhor Jesus Cristo, é a própria Escritura que julga. E diz que se você não se arrepender, e que diz que se você não olhar para o seu próprio pecado, se você não olhar para si mesmo, se você não perceber o quão pecador e depravado você é, a única coisa que resta para você é condenação. E como dito, João ele descreve a punição aí dos adoradores da besta e de sua imagem. Deus executa uma sentença legítima, onde não há espaço aí para que ninguém veja nenhuma ponta de injustiça, pois eles semearam perseguição contra o povo santo, contra a igreja, derramaram o sangue dos profetas, derramaram o sangue dos pregadores do evangelho, e agora o Senhor lhes dá sangue para beber, para que eles bebam, é o que eles merecem, depois de tanto mal praticado. Isso inclui os falsos profetas e também os líderes de seitas, inclui também lobos em pele de cordeiro, esses sanguessugas que estão aí atualmente na televisão, que vivem pedindo dinheiro, malditos e biltres que vivem roubando a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
homens malditos que vivem semeando heresias destruidoras. Saiba que tudo isso que está descrito aqui no livro das Revelações é para você, que diariamente tem ido para as mídias sociais para pedir dinheiro em nome da fé. Você que vive aí surrupiando a casa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você que tem transformado a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo num covil de ladrões, num covil de biltres, homens obscenos, homens que estão afundados no pecado, homens que não têm nenhum tipo de equilíbrio para estar orientando na casa de Deus e estão aí na casa de Deus. E quando eu digo casa de Deus, eu falo em relação ao povo, porque a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo é maior do que placas, e desta forma eu entendo que esses homens estão surrupiando a casa de Deus. Então, eles merecem, depois de tanto mal praticado, e como eu disse, isso inclui a falsos profetas e também líderes de seitas, sanguessugas, lobos vorazes aí e gulosos que vivem comendo a carne das ovelhas, chupando seus ossos, como dizia o irmão Paulo Júnior, e também arrancando a sua pele para viver dela. São lobos em pele de cordeiro que desviaram as almas da verdade com o seu falso ensino. E eles continuam aí. E com o seu falso ensino, eles levaram pessoas para o inferno. Eles ainda levam pessoas para o inferno e ainda levarão no futuro. Porque nós continuaremos com esse embate até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se por um lado há verdadeiros pregadores do Evangelho, saiba que por outro tem falsos pregadores, tem homens iníquos que vivem com seu ensino infernal, levando as pessoas para o inferno. E por que eu digo que o seu ensino é infernal? Homens que pregam a maldita teologia da prosperidade, teologia que saiu da mente de Satanás. E eu posso dizer para vocês, como dizia também o irmão César Cavalcante, quando comentava a respeito de Mateus capítulo 4, ele dizia o seguinte, que a teologia da prosperidade saiu da mente de Satanás. Percebam, meus irmãos, que quando Satanás confronta o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é o Filho de Deus, por que tu está com fome? Se você é o Filho de Deus, por que você está passando necessidade? E uma coisa eu posso dizer para vocês, essa teologia de que o Filho de Deus, ele não passa dificuldade, saiu da mente do diabo. E por isso que eles têm desviado as pessoas da palavra de Deus, eles são sanguessugas. Portanto, esse texto nos revela que há uma lógica, meus irmãos, por trás de todos esses juízos que Deus estará derramando sobre este povo. Há uma lógica por trás de tais castigos, e que em Deus não há injustiça. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, ele percebeu muito bem isso aí, quando ele orava por seu sobrinho Ló, que estava na cidade lá de Sodoma, e ele diz: de maneira nenhuma, Senhor, tu vais julgar o ímpio junto com o justo. Ó. Perceba o que ele diz aqui, ó, em Gênesis 18, 25. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó, em Gênesis 18, 25. Ele diz assim, ó: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Abraão, ele diz para Deus: ó Senhor, tu és o justo juiz de toda a terra, e eu sei que em ti não há injustiça, eu sei que o Senhor não vai subjugar o justo junto com o ímpio. Então ali ele já estava intercedendo por seu sobrinho Ló, para que Deus o livrasse ali da correção, do juízo que estava vindo sobre aquela cidade obscena. Cidade que é muito parecida com a sociedade atual que nós vivemos hoje. Só que no Salmo 19, e versículo 9, o salmista ele também dá testemunho que Deus é justo, que em Deus não há nenhum tipo de injustiça. Vejam bem o que diz aqui, ó. Salmo 19 e versículo 9. Salmo 19, versículo 9, ele diz assim, ó: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
E no Salmo 119, versículo 75, também nós encontramos dizer da seguinte maneira, ó, vejam bem o que está dito aqui, ó. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Então o salmista aqui ele reconhece que até o juízo divino que estava vindo sobre ele, as aflições que estavam sobrevindo sobre ele, era com justiça, porque em Deus não há injustiça. Então percebe esse contraste, meus irmãos, que Deus ele não subjuga o justo, ele vai subjugar o ímpio. Ele vai condenar o ímpio, porque o ímpio, com seu coração corrupto, ele tem se afogado cada vez mais no pecado. Muitos hoje já não acreditam mais na instituição do casamento. Eu vejo casais aí que são no sentido liberal, que vivem um relacionamento aberto, homens que saem com diversas mulheres e ainda continuam vivendo com a sua esposa, e a esposa a aceita como se fosse algo normal. Agora percebam que todo aquele que se afunda no seu pecado, por mais que ele ache que ele está correto, meus irmãos, saiba que o que está se aproximando para ele é o juízo. E lá em Romanos 2,5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso também, falando que em Deus não há injustiça. Romanos 2, versículo 5, ó. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então Paulo ele afirma aqui categoricamente que o juízo de Deus ele é justo. Não há injustiça, não há nenhuma ponta de contradição em toda a condenação que ele vai trazer sobre esses homens. E se nós voltarmos ali em Apocalipse 19, versículo 1 e 2, o Senhor Jesus Cristo ele fala que vai condenar com justiça a grande meretriz que tem corrompido os homens da terra. Ó. E diz assim, ó, depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E aqui o apóstolo João, dando esta descrição, ele bota na conta da grande meretriz toda a corrupção que caíram os homens, toda a corrupção, toda a perseguição, todo o sangue de justos que foi derramado, tudo está nas mãos dessa grande meretriz que nós sabemos aí que é uma religião sincrética e apóstata, uma religião que se desviou da verdade. Mas se nós formos novamente ao livro dos Salmos, nós vamos encontrar aí, ó, no Salmo 7 e versículo 11, o salmista dando testemunho que Deus ele é santo e justo. Salmo 7, versículo 11, nos diz da seguinte maneira aqui, ó, vejam bem o que está dito aqui, ó, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias, ele sente indignação pelo pecado. E lá no Salmo 9, versículo 4, depois o versículo 8, também diz assim, ó, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. E no 8, ó, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então Deus ele administra a sua justiça com retidão. Os seus decretos são imparciais, seus decretos não têm corrupção. E se nós voltarmos um pouco mais aí em Deuteronômio 32, versículo 4, nós vamos encontrar também o profeta Moisés falando que Deus é justo. Deuteronômio 32 e versículo 4, ó, diz assim, ó, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Então vocês percebem que o que eu estou querendo apresentar para vocês aqui é que Deus ele é santo, ele é justo, ele é reto,
Ele é o juiz dos juízes, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro Rei, é aquele que está no controle de tudo, é aquele que está olhando toda a iniquidade dos povos aqui desta terra, toda a contaminação imunda que eles estão vivendo. E Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e versículo 8, ele vai nessa mesma direção aí, falando que Deus é justo em todos os seus aspectos, ó. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Vejam bem o que está dito aqui, ó. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Ó. Ele diz assim, ó: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então percebam, meus irmãos, que ele faz um contraste aqui. O juízo está para aqueles que se corrompem, mas a coroa da vida está para aqueles que se mantêm em santidade. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos aqui, ele vai nessa mesma direção em que eu estou comentando aqui com vocês e diz o seguinte, ó: Deus é apresentado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador, nos versos 5 e 6. O julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram, recebem somente o que eles merecem. Então perceba, meus irmãos, não há injustiça da parte de Deus. Todo aquele que prega o mal, todo aquele que planta o mal, planta o pecado, saiba que seu destino eterno já está reservado. E por isso que no versículo 7 já conclui desta forma aqui, ó: ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Por isso que João ele conclui aqui esta revelação no capítulo 16, do versículo 4 até o 7, dizendo que Deus é justo e reto são os seus caminhos. Então por isso o versículo 7 ele conclui que o Senhor Todo-Poderoso, Ele é justo, seus caminhos são verdadeiros, seus julgamentos são imparciais, de modo que todo o decreto que Ele der, toda a sentença que Ele aplicar é justa. Ele jamais condena alguém para o inferno injustamente. Se a pessoa foi um iníquo, como eu estava dizendo ainda há pouco, um blasfemador, um obsceno, alguém que viveu afundado no seu pecado, não só viveu no seu pecado, mas se lambuzou com ele, seu lugar é o lago que arde com fogo e enxofre. Desta forma, meus irmãos, entenda que diante do Rei dos Reis, diante do Juiz dos Juízes, não há neutralidade, não há meio termos. Ou você vive em santidade, ou você procura se parecer com Ele, ou você procura buscar da presença de Deus, buscar de sua graça, ou você será condenado e subjugado. E ele diz o seguinte, que aqui não há nenhum tipo de injustiça diante de Deus. É simples assim. Quem planta o pecado vai colher condenação. E ao punir os ímpios, o Criador mostra o seu poder e o seu cuidado que Ele tem com as suas ovelhas, com o seu povo. E desta forma, saiba que Ele tem olhado por cada um de nós. Ele tem olhado para todo o sofrimento que o povo de Deus tem sofrido durante esses 2 milênios. Mas veja outra sentença que é dada para os ímpios, aqui em Isaías 49, versículo 26. Veja o que Isaías profetiza aqui, ó. Isaías 49 e versículo 26. Isaías 49 e versículo 26, ó. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne e com o seu próprio sangue, se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Então Deus está falando aqui por meio de Isaías, que quando Deus ele começa a subjugar o ímpio, quando o Senhor começa a derramar o seu juízo, a sua condenação, Ele está mostrando o seu poder, Ele está mostrando a sua graça e mostrando o controle que Ele tem sobre todos os ímpios e também sobre todos os justos. A sentença dos adoradores da besta é terrível, meus irmãos.
pois diante de tamanho caos, eles vão começar a se matar entre si. E isso vai culminar em Ezequiel 38, quando começar a batalha de Gog e Magog. Abra comigo aí em Ezequiel 38, e vocês vão ver o que diz aqui, ó, Ezequiel 38, versículos 21 ao 23, que diz da seguinte maneira, ó, chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem contra ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Então saiba, meus irmãos, que Deus ele não se revela apenas em amor. Deus ele se revela em juízo, em fogo, em ardor, em toda espécie de condenação que ele possa mandar. Veja Zacarias 14 aqui, ó. Zacarias 14 e versículo 12 e 13. Zacarias 14, versículo 12 e 13. Diz da seguinte maneira, Zacarias 14, versículo 12 e 13, ó. Esta será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-se-lhes os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia, também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Então perceba, meus irmãos, que quando começarem esses juízos aí, haverá grande confusão no mundo. E perceba que um dos juízos aí que Deus vai mandar é o apodrecimento da língua. E eu quero fazer uma aplicação rápida sobre isso aqui, meus irmãos. O porquê que a língua desses homens vai apodrecer? Vai apodrecer pelo fato de estarem ensinando heresias e estarem ensinando mentiras para o povo de Deus. Ensinando um falso evangelho, ensinando coisas que não procedem das Escrituras, ensinando um evangelho demoníaco, como eu expunha ainda há pouco. E tudo isso ocorrerá porque quando Deus olha para este mundo, e quando Deus olha para este mundo corrompido, Ele vê esses homens como malditos. Ele vê a obra de suas mãos como todas coisas imundas e malditas. Então esse é o meu recado neste dia também para os falsos apóstolos, para os falsos profetas da maldita teologia da prosperidade. Saiba que quando o Senhor está olhando para você, que vive fazendo campanhas aí, dinheiristas, para arrancar dinheiro do povo de Deus, saiba que Deus, a única coisa que tem para você é a maldição, porque Ele olha para você e vê você como maldito. Se você não se converter do seu pecado e se voltar de fato para este livro aqui, obedecer a palavra de Deus e parar de atacar os teólogos, e você se voltar para a palavra, se submeter ao ensinamento, entender que você sozinho não dá conta, entender que você não sabe nada de Escritura, enquanto você não entender isso, a única coisa que está reservada para você é maldição. Então tudo isso ocorrerá porque quando Deus olha para esse mundo corrompido, Ele vê esses homens como malditos e malditas as obras de suas mãos, por causa da maldade de seus corações. Mas algo nos conforta, meus irmãos, o fato de sabermos que Deus ele só condena ímpios, é aqueles que não se arrependem, e isso é o pagamento justo que eles vão receber por conta de todo o mal que eles têm praticado. Muitos se escondem atrás da fé, muitos se escondem atrás da Bíblia, se dizem homens santos, mas por trás dos bastidores, homens que se dizem apóstolos aí, espancam suas esposas, abusam de suas esposas, batem nos filhos à torta e à direita sem necessidade. Homens que vivem atrás das Escrituras, usam a Bíblia como um escudo, não passam de drogados. Homens que vivem se embriagando com bebida alcoólica.
homens que não têm nenhum tipo de preparação. E muitos olham para isso e o escândalo começa a aparecer, como nós temos visto aí nas mídias sociais, onde uma grande denominação do meio neopentecostal tem caído por conta do seu líder, que não passava de um espancador, de um homem desequilibrado, que vivia corrompendo sua família e muitos não sabiam quem ele era. E todos o tratavam como um homem santo, o chamavam o apóstolo. E desta forma, chega um ponto que a máscara cai. E quando a máscara cai, ele começa a perder os seus membros, começa a perder seus pastores, começa a abandonar as igrejas e muitos templos já têm se fechado. E eu creio que essa denominação ela vai se extinguir aqui neste país. E eu oro a Deus que todas as denominações neopentecostais se extinguam, que desapareçam, que fiquem apenas igrejas bíblicas que ensinam o verdadeiro evangelho. E desta forma, e isso é o pagamento justo que eles vão receber por 2 milênios aí de perseguição, sangue derramado e blasfêmia. E quando eu falo aí a respeito dos ímpios que vão receber esse juízo aí por conta de 2 milênios de perseguição, sangue derramado e blasfêmia, eu estou falando dos líderes religiosos do passado que perseguiram o povo de Deus. Como eu dizia ainda há pouco, líderes religiosos que perseguiram a John Hus, John Wycliffe, homens que eram pré-reformadores que começaram a traduzir a Bíblia para a língua comum do povo, homens que foram martirizados na fogueira, outros foram trancados em prisões, como John Bunyan, entre outros aí desse período, e desta forma muitos foram perseguidos e mortos. O próprio Martinho Lutero não teve um dia de paz enquanto esteve aqui no planeta Terra por simplesmente pregar o Evangelho da Graça, por ensinar que a justificação é pela fé somente, não é por obras, e desta forma ele foi perseguido até o fim de seus dias. Mas isso aí que vem para eles é o resultado de tanta perseguição, blasfêmia e sangue derramado. Veja 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, de versículo 6 até o 9. Em uma outra exposição, eu lia esse texto aqui, mas eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o que está dito aqui. Prestem bem atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 até o 9. Prestem bem atenção. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então vocês percebem, meus irmãos, que todo o contexto bíblico aponta para isso. Aquele que planta o mal, aquele que planta o pecado, aquele que planta a devassidão, não pense que vai colher salvação, não pense que vai colher a eternidade em bênção diante de Deus, porque o que você vai colher é condenação e eterna separação da face de Deus no lago de fogo, que arde com enxofre. Então o Wisber, ao comentar esse verso, ele vai dizer o seguinte: o céu dá razão para esse julgamento terrível. Os habitantes da terra derramaram o sangue do povo de Deus, de modo que é justo beber em sangue. No sistema de Deus, o castigo é adequado ao crime. Então perceba, meus irmãos, que todos esses irmãos que eu vim citando aí, eles vão na mesma direção do que eu estou falando. Eles estão dizendo que o juízo é adequado para o crime que essas pessoas cometeram. A começar pela Inquisição Católica, depois passando aí pela perseguição romana, depois nós temos aí todo esse martírio que teve no período aí da Reforma Protestante. Muitos irmãos foram mortos por simplesmente querer que o povo tivesse conhecimento da palavra de Deus. E em conclusão, meus irmãos, o que vemos aqui
é a resposta que o Eterno dá à oração dos mártires do capítulo 6 do livro das Revelações. O clamor deles era por justiça. Eles diziam: até quando, santo e dominador, não vingas o nosso sangue daqueles que derramaram sobre a terra? Então perceba que eles vêm clamando, eles vêm pedindo para que Deus vingue o seu sangue que foi derramado. E vai piorar quando os mártires da grande tribulação começarem a subir para debaixo desse altar. Ali vai se juntar todos os mártires desde o período do início da igreja cristã até a reforma protestante, depois os mártires que têm morrido no presente e aqueles que vão morrer no futuro também. Então, por esta razão, as 7 pragas e os 7 flagelos atingem apenas os adoradores da besta, esse mundo rebelde, depravado e contradizente, mundo contraditório, mundo de pecado, de ideologias espúrias, de ideologias sujas e profanas. Esse texto nos ensina que faz bem aquele que vive em santidade, aquele que procura se parecer com o seu Criador, aquele que procura se parecer com o que a Escritura está dizendo que nós sejamos. A Escritura diz que se o nosso Deus é santo, a Escritura diz que nós temos que ser santo também. Então, faz muito bem aquele que vive em santidade e não se corrompe com a sujeira e com a podridão que está impregnada nessa sociedade atual em que nós vivemos. Desta forma, faz muito bem aquele que vive submisso a Cristo e a sua palavra. Em suma, ninguém jamais conseguirá acusar a Deus de injustiça, porque, como nós vimos aí, todos os decretos divinos são justos. Todos os decretos divinos são decretados imparcialmente. Ele decreta de acordo ao crime que a pessoa cometeu. Pois, como vimos, ele é justo, correto e bom em suas decisões. Por isso eu conclamo a vocês: glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é justo, ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Simon Kistemaker, ao comentar a respeito da santidade divina, ele diz o seguinte: a santidade de Deus não tolera nenhuma injustiça e seus juízos são sempre retos. Então, o que deve estar impregnado na nossa mente, meus irmãos, é que em Deus não há injustiça. Se recebermos o bem, Deus é justo. Se recebermos o mal, Deus é justo do mesmo jeito. Nada muda o caráter divino. Todas as suas decisões são perfeitas. Se submeta a esse Deus, pois ele é santo e reto e todos os seus decretos são justos, são sempre corretos, são sempre perfeitos. Se nós entendermos que nós temos um governante justo, perfeito, aquele que está no controle de todas as coisas, saiba que tudo que nós recebermos dele, nós vamos entender que é justo, que é perfeito, que é reto. Ainda que aparentemente seja aflição, seja perseguição, tudo que vem de Deus é bom. Nós temos que começar a entender como Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Jó dizia isto. Então nós temos que entender que Deus é soberano e todos os seus decretos são perfeitos, são infalíveis e ninguém pode julgá-lo como injusto, porque ele sabe o que ele faz. Se ele vai condenar os ímpios ao inferno, é com justiça. Ele jamais irá mandar ninguém para o inferno injustamente. Todos aqueles que viverão encarcerados ali por toda a eternidade, eles estarão ali porque eles merecem, porque deliberadamente eles rejeitaram o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.